Olá pessoal, aqui é o professor Danilo e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento do nosso robô, começando por resolver um erro que a gente teve na aula passada, né? Que era o fato de o sensor aqui ultrassônico não estar sendo reconhecido lá no nosso código. Por que isso? Porque a gente poderia fazer o nosso script, o nosso código aqui no componente do sensor, né? Como a gente não quer fazer isso, quer fazer tudo aqui no script do robô, a gente precisa habilitar uma caixinha aqui de opções que é do ultrassom, onde a gente seleciona o ultrassom, vem aqui em propriedades do objeto, né, da cena, e seleciona aqui o Explicit Handling e fecha. Feito isso, ele vai conseguir fazer com que a gente consiga programar aqui no script do chassi do robô, certo? Dessa vez então a gente não precisa ter o nosso código aqui no ultrassom do robô, a gente pode deixar aqui no chassi e chamar o ultrassom aqui através do nosso código. Feito isso, então vamos dar continuidade à nossa aula. Então na aula de hoje a gente vai inserir mais sensores para que ele tenha um range aqui de detecção, né? Nesta aula a gente vai colocar 3 sensores, ele já tem um, então a gente vai inserir mais 2. E esses sensores vão ficar levemente inclinados aqui para o lado, para que ele consiga detectar o adversário, caso o adversário comece a se desviar da frente do nosso robô. Para isso a gente vai simplesmente copiar e colar, né, com Ctrl C, Ctrl V, o nosso ultrassom. Eu vou trazer aqui ele para o chassi, vou chamar de ultrassom dir ou ultrassom direito. Vou fazer mais um, Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar aqui no chassi do robô, né, para dizer que ele pertence ao robô. E esse eu vou chamar de ultrassom esquerdo. Agora eu vou alinhar esse ultrassom direito e ultrassom esquerdo para que ele fique bem posicionado aqui com relação ao nosso robô, no local ideal que a gente quer que ele fique. Para fazer isso eu posso clicar aqui no sensor que eu quero movimentar, clicar aqui nessa caixinha para movimentar o item, né? E aí quando eu começo a movimentar ele, eu posso segurar a tecla Shift e aí eu posso trazer ele para o local que eu quero, que é mais ou menos aqui no lado, uns 3 a 4 centímetros ao lado aqui do sensor do centro. Vou fazer a mesma coisa com o sensor direito, o esquerdo. Eu começo a movimentar ele, aí eu aperto a tecla Shift e ele fica mais suave aqui para eu conseguir alinhar ele no local desejado. Além disso, eu também vou rotacionar aqui os sensores do canto para que eles fiquem levemente inclinados aqui para as suas laterais. Então eu vou vir aqui no sensor ultrassom direito, clicar aqui em rotacionar, começo a rotacionar ele e aí eu seguro também o Shift para que ele fique mais suave aqui no movimento. Eu vou trazer ele um pouquinho para cá. E a mesma coisa com o ultrassom esquerdo também, eu vou rotacionar ele um pouquinho para o lado esquerdo. Beleza, a parte física é essa, nós já temos aqui os 3 sensores, né? Agora eu vou mexer no código, porque a intenção é que caso aqui o nosso adversário, que nesse caso está sendo representado pelo cuboide, ele esteja desse lado, o nosso robô ele se alinhe, né? Ele vire na direção desse adversário para não perder ele de vista, porque possivelmente a rampa, né, principal do seu robô, que vai facilitar aí que ele jogue o seu adversário para fora da arena, vai estar na parte da frente. Então é bom ele sempre enfrentar o robô de frente, o robô adversário. Vamos para o código então. Este código é o mesmo da aula passada, né? E eu vou editar a partir dele. Vou vir aqui e vou copiar essa linha, né, onde eu inicializei aqui o sensor do centro, e vou colar ele 2 vezes, modificando aqui, dizendo que agora ele não é mais o sensor do centro, mas ele é o sensor da direita e o sensor da esquerda. A mesma coisa eu tenho que fazer aqui
com o nome dos meus objetos. Lembrando que esse nome em amarelo é o nome que eu coloquei aqui no nome do componente, né? Eu coloquei ultrassom direito e ultrassom esquerdo. Então eu preciso fazer a mesma coisa aqui, ultrassom direito e ultrassom esquerdo. Isso vai fazer com que os nossos 3 sensores agora estejam inicializados pelo nosso robô principal aqui, né? No nosso código. Então agora a gente pode receber informações desses sensores. Aqui nessa função que se repete, né, função em loop, nós temos essas 4 linhas de código, onde temos mais linhas, na verdade, né, só que essas linhas verdes são apenas observações, as linhas de código são apenas essas que não são verdes, né, essa e essas 3, né, que basicamente faz a coleta da informação do sensor, e se ele for nulo, se ele não tiver um valor detectado, né? Porque se o cuboide aqui não estiver na frente do sensor, ele não vai detectar absolutamente nada, porque não tem mais nada à frente dele, né? Então, para que ele não tenha um valor nulo, a gente define que se ele não detectar nada, o valor vai ser 1. Então, é isso que essas 4 linhas fazem, e aí eu repeti essas 4 linhas aqui novamente para os outros 2 sensores, né? Porque essas 4 linhas elas se referem apenas ao sensor do centro. Lembrando que eu vim aqui e modifiquei, né? Aqui é a distância do centro, está pegando aqui o sensor do centro, né? E aqui também a distância do centro nessas linhas de código, e o que eu fiz aqui foi modificar para a distância da direita, sensor de direita, e distância direita e distância esquerda, sensor esquerda e distância esquerda. Então, eu simplesmente modifiquei as variáveis para que ele faça exatamente a mesma coisa destas 4 linhas aqui, só que para os outros sensores. Então agora eu sei que deste centro vai valer o valor capturado pelo sensor do centro, diste direita vai ser o valor capturado pelo sensor da direita, e diste esquerda vai ser o valor de distância capturado pelo sensor da esquerda. Feita a captura dos 3 sensores aqui, então, aí o que eu fiz foi criar estas 3 linhas de código que mandam as 3 informações dos sensores, sensor esquerdo, sensor direito e sensor do centro, em uma linha só, para a gente conseguir identificá-las na hora que a gente executar o nosso código. Daí tem aqui 3 condições agora. Qual que é a lógica do meu código dessa vez? Eu quero saber agora qual é o sensor que está detectando o objeto mais próximo. Basta saber isso para saber o que o robô vai fazer. Por exemplo, se ele estiver detectando aqui o objeto mais próximo com o sensor do centro, significa que este sensor aqui estará detectando o valor menor, né? Porque o valor que ele retorna é a distância do obstáculo que ele está detectando. Então, se essa daqui for a distância menor, significa que o objeto estará bem aqui no meio, então o robô só precisa seguir reto. Se a distância menor for detectada por este sensor, então significa que o robô, né, o adversário, estará neste lado aqui, o lado direito, e aí o robô precisará virar, né, para o lado direito para manter ele sempre à frente, né, porque senão ele pode acabar se desviando aqui e o nosso robô pode perder o adversário de vista. E também, se este sensor aqui estiver detectando o valor menor, significa que o nosso adversário estará desse lado, então o robô precisará virar para o lado esquerdo, certo? Esta é a lógica que estão contidas nestas linhas de código aqui. Esta primeira linha, ela pergunta o seguinte, ela quer saber se o sensor que está detectando a menor distância é o sensor do centro. Então tem 2 perguntinhas aqui nesse trecho que diz assim: a distância do centro é menor ou igual à distância da direita? E a distância do centro é menor ou igual à distância da esquerda? Quer dizer, se a distância do centro for menor que a da direita e a da esquerda, então os motores aqui vão seguir em velocidades iguais, né? Velocidade igual vai ser 1 e 1. Já nessa parte aqui, eu estou perguntando se é o sensor da esquerda que está detectando a menor distância, né? Então, eu estou perguntando aqui, a distância da esquerda é menor que a distância do centro? E a distância da esquerda é menor que a distância da direita? Se então a distância da esquerda for menor que as outras 2 distâncias, ele vai
movimentar o robô numa velocidade diferente. Isso significa que ele vai diminuir a velocidade do motor da esquerda. Quando ele diminui a velocidade do motor da esquerda, isso faz com que ele vire a ponta do robô para a direita, né? Essa velocidade aqui anda mais lentamente, então essa daqui anda mais rápido, fazendo com que então o robô ele acabe virando a ponta para o lado esquerdo. E aqui pergunta a mesma coisa, só que para o lado direito, né? Ele pergunta se a distância da direita é que é a menor de todas. Se for, ele vai manter o motor esquerdo em velocidade 1 e o motor direito em velocidade 0.5. Isso daqui eu posso editar, tá? Vocês podem até editar para fazer o teste aí no código de vocês, para ver se o robô vai virar para a esquerda de maneira boa, né, com uma boa velocidade. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar aqui a velocidade do motor direito, por exemplo, para ele virar ainda mais para a esquerda, e aqui aumentar a velocidade do motor da esquerda para ele aumentar ainda mais para a direita, virar ainda mais para a direita, mas o importante é ter essa diferença de velocidade entre os motores para que ele consiga fazer uma curva, né, para que ele consiga virar. E é isso, né? Desta vez a gente não definiu distâncias, né? Se estiver abaixo de 20 centímetros faz tal coisa. Não, desta vez a lógica é qual sensor está detectando a menor distância. Dependendo de qual sensor for, os motores vão agir de maneira diferente. Vamos ver como isso ocorre na prática. Eu vou iniciar aqui a simulação e olha só. Nesse momento, o que aconteceu aqui? Eu vou iniciar de novo. Vejam só, aqui agora nós temos todas as informações que a gente precisa. Ó. Ele está dizendo que o sensor da esquerda está detectando a 0,69 centímetros, o sensor do centro está 1 e o sensor direito está 1. Sendo assim, né, é o da esquerda que está detectando o obstáculo mais próximo. Então, o que ele teve que fazer? Virar para a esquerda. Né? Ele desacelerou aqui o motor da esquerda, fazendo com que o robô virasse para a esquerda. Aí, a partir do momento que ambos estiveram iguais, ele continuou andando reto. E é assim que é a lógica desse código. Então, olha só, o sensor começou a pegar ali, o sensor da esquerda começou a pegar a distância mais próxima, ele virou, e aí a hora que o sensor do centro pegou a distância mais próxima, ele se manteve reto. Vamos fazer então um outro teste, onde dessa vez eu mexo aqui em velocidade, em tempo de execução, o nosso cuboide, para ver se o robô ele vai acompanhar. Olha só, o robô ele está acompanhando, então imaginem que esse cuboide seja lá o adversário de vocês, que esteja virando por algum motivo, e aí o robô de vocês ele consegue acompanhar bem, né? Consegue detectar, e ele não vai perder de vista assim, o robô adversário tão fácil com apenas 3 sensores. Né? Se você quiser colocar mais, aí a lógica permanece a mesma. Aí você vai ter que fazer mais perguntas dessa daqui, né? Mais trechos desse aqui para verificar, por exemplo, se a distância da direita extrema é menor, ou se a distância da esquerda extrema é menor, ou se a distância de trás, né? Se tiver um sensor atrás, o robô é menor. Enfim, eu vou deixar esse código bem comentado lá no portal. Deem uma olhada, façam ele, né? E tentem executá-lo para a semana que vem a gente conseguir descobrir aí quem conseguiu fazer, quais foram os erros e resolver esses erros, tá bom? Então a gente se vê no próximo tutorial e até mais!